Oi pessoal, estamos de volta aqui para continuar a nossa sequência de vídeos referentes à parte de dicas sobre o software Eagle. Então vocês que acompanham aí os vídeos, né, do portal cadeagle.com.br, já devem ter assistido aí todos os vídeos referentes ao mini curso, né? Também alguns outros vídeos de dicas que eu já disponibilizei lá para vocês. E vamos continuar. Como eu comentei, a ideia é cada vez mais estar criando vídeos aí com dicas falando sobre esse software. Tá? E muitas vezes, como é o caso aqui, eu pensei nessa dica devido a alguns clientes nossos aqui da Microgênios que possuem o software Eagle, que solicitaram, que questionaram referente a esse tipo de funcionalidade aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, qual que é o objetivo nosso agora? Nosso objetivo é a questão de painelizar, né, que o pessoal costuma chamando aí no jargão técnico, né, de pegar, tem lá uma placa de circuito impresso, já o layout todo feito, como eu posso organizar essa placa, pegar elas várias vezes, colocar várias vezes essa placa, para mim mandar ou para produção externa ou para produzir internamente aí um painel de placas todas idênticas. Tá bom? Isso não é um recurso, assim, vamos dizer, padrão do software Eagle, até porque eu vou mostrar para vocês onde pega a parte da dificuldade, que para isso existe uma funcionalidade, né, uma OLP especial para nos auxiliar, tá bom? Outra dica também que eu dou para o pessoal é: sempre que você tem um parceiro, um fabricante de placa parceiro seu, evita de você fazer o painel. Deixa ele fazer o painel da forma como for melhor para ele, que ele vai ajustar melhor lá no material dele, no painel de placa de circuito impresso dele. Tá bom, pessoal? Geralmente essa é a melhor solução. Mas tem alguns clientes que fazem produção interna ou que painelizam alguma coisa para mandar para uma empresa que faz protótipos específicos. Então é importante conhecer. Tá? Mas sempre tendo bastante critério aí nessa criação do painel. Vamos lá então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre essa funcionalidade. Como vocês já bem sabem, né, qual que é a questão? Por que não é um evento simples, não é uma tarefa assim tão simples, tão corriqueira, né, essa da gente montar um painel? No caso dos softwares de layout, geralmente eles são projetados para fazer uma placa. Nessa uma placa vai estar todas as referências específicas, isso vai gerar lista de componentes e assim por diante. E não o painel em si. O painel é um processo lá na parte da fabricação da placa de circuito impresso, geralmente criado pelo fabricante da placa. Tá bom? E no caso aqui, por que não é simplesmente a gente pegar, copiar e colar e já temos aí N vezes da nossa placa, né, todas juntinhas ali para fazer o nosso painel? Vamos fazer essa tentativa, vamos ver o que acontece. Estou aqui com uma placa já pronta. No caso aqui eu estou pegando uma placa que eu copiei só a parte do layout, só o arquivo BRD, então ele não está associado a um esquemático nesse caso aqui, tá bom? Por causa daquela questão da integridade, né, entre esquemático e PCB, a gente nunca pode perder essa integridade, tá bom? Senão as alterações que nós realizarmos no esquemático não vão ser refletidas no PCB e isso é um erro bastante grave. Então não pode haver duplicidade, né, componentes a mais no layout do que existe lá no esquemático, perfeito? Mas tudo isso com o processo que a gente vai fazer, vocês vão ver que a gente vai manter nosso projeto preservado, tudo certinho. Só estou mostrando para vocês, se a gente fosse simplesmente copiar, o porquê que não daria certo, tá bom? Então tenho aqui uma placa, vou selecionar aqui o meu grupo, vou selecionar toda a placa, vou clicar aqui no comando copy, clicar com o botão direito sobre a seleção do grupo, Copy Group, e vou encaixar aqui uma nova placa. Clicar aqui em Rat's Nest para ele renderizar aqui o polígono. Opa, mas espera aí, parece que deu certo, né? Parece que deu certo aqui, daí daria para mim ir copiando, beleza, tudo certinho, e colocaria aqui a minha placa, aqui faria o meu painel de placas de circuito impresso. Mas vamos dar uma olhada um pouquinho mais atento aqui, ó.
na questão da referência dos componentes, na nomenclatura, no que designa a referência do componente no nosso projeto. Olha lá, LED 1, LED 2, LED 3, R1, R2, R3, e na outra placa, LED 4, LED 5, LED 6, R4, R5, R6, aqui ó, IC1, IC2, e assim por diante. Ou seja, no momento que você copia a sua placa, a sua seleção da placa de circuito impresso, ele não simplesmente duplica a questão das referências dos componentes, tá? Então, já a partir daqui já é um erro no seu painel, porque você não vai estar conseguindo fazer uma placa, né, para uma produção. Você não pode, cada vez que você fabrica, uma certa placa tem uma referência de componente, a outra tem outra referência de componente numa mesma fabricação. Isso não existe, né? Isso dá muito problema. Vai dar problema na montagem, no processo de fabricação, vai dar problema no processo de manutenção e assim por diante. Então, não é dessa forma que a gente vai conseguir resolver o nosso problema. Perfeito? Não seria dessa forma aqui que nós conseguiríamos resolver o nosso problema. Então, simplesmente copiando não é possível, tá? Por causa dessa questão das referências dos componentes. Tudo bem, então vamos fechar aqui o nosso layout. Vamos abrir aqui um outro projeto. Perfeito, aqui meu projeto está aberto, um projeto bastante simples. Vou migrar aqui para o meu PCB. E é aqui que nós vamos então realizar os procedimentos nesse projeto aqui para gerar o painel. O procedimento em si ele vai ser muito simples. A gente vai rodar aqueles arquivos de usuário, né, de programação do usuário, o arquivo .ulp. E é por isso que eu sempre digo que o Eagle ele é muito versátil, um software muito versátil. Embora seja simples, fácil de entender, fácil de trabalhar, mas essa capacidade que ele tem de rodar essas ULPs cria uma imensidão aí de novos recursos para serem utilizados no Eagle, tá certo? E é um desses recursos que nós vamos utilizar agora. Então vamos rodar o OLP. Para rodar o OLP, como já vimos anteriormente, ou nós vamos aqui nesse botãozinho Run OLP, ou então File, Run OLP. Vamos selecionar então a ULP aqui, ó, Panelize, aqui, ó. Falando em português, panelize, tá? Vamos selecionar essa ULP aqui, tá bom? Essa daqui, panelize.ulp. Esse é o arquivo que nós vamos rodar. Selecionamos ele, vamos clicar aqui em abrir. Ok, ele vai fazer uso aqui de um script e rodou o script e pronto. Daí você vai me perguntar, mas o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, deem uma olhadinha aqui, ó, nas referências dos componentes. As referências dos componentes ficaram aqui numa cor amarela, tá? Geralmente elas ficam na cor branca. Ficaram aqui numa cor amarela. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo seguinte, se a gente der uma olhada aqui nos layers do projeto, a gente vai ver que depois que a gente rodou essa ULP, foi criado esse net aqui, esse layer aqui embaixo, ó. No caso aqui, no meu caso, layer 125 underline tnames. Estão vendo aqui, ó, underline tnames, certo? Vou tirar ele aqui um pouquinho, vou dar um apply. Notem que ficou tudo em branco. Agora, se eu deixar ele habilitado e vier aqui no layer tnames, layer 27, e der aqui um apply, vai ficar só o meu layer, só o amarelo. Ou seja, ele sobrescreveu com um novo layer, criou um novo layer onde ele colocou as referências associadas ao componente e travadas, tá? E colocou isso num layer diferente,
num layer chamado tnames. Na verdade, quando a gente gerar o painel, a referência names, tnames, ela vai sim continuar incrementando automaticamente, mas essa referência tnames que foi criada a partir do arquivo OLP, ela vai ser sempre a mesma. Então, na verdade, em vez de você usar o layer names, você vai usar o layer tnames para a parte de fabricação do seu projeto, inclusive na hora da fabricação na geração dos arquivos Gerber. Em vez de selecionar tnames, você vai selecionar underline tnames. Perfeito? É isso que aconteceu aqui. Feito isso, a gente pode, então... É sempre bom, o pessoal sempre... Todos os tutoriais referentes a isso, eles recomendam selecionar, deixar todos os layers selecionados. Tá? Uma vez com todos os layers selecionados, aí sim... Você seleciona o comando group, seleciona toda a sua placa e realiza a cópia do grupo. Ele vai falar que não pode fazer isso por causa do esquemático, mas você não vai montar o seu painel aqui, nesse mesmo desenho, nessa mesma janela de layout. Você vai criar uma nova janela de layout. Lá você vai colocar o seu painel, vai criar o seu painel. Assim você não rompe a integridade entre o seu projeto, esquemático e layout. Tá ok, pessoal? Então não é aqui que você faria a colagem. Você vai lá, criaria um novo, new. Pode deixar salvo o seu anterior. Ok, tá aqui então. Vamos primeiro salvar aqui, você pode salvar com o mesmo nome, né? Por exemplo, underline P ou underline painel, para ficar evidente que esse específico é o painel do seu projeto, tá bom? E agora vocês vão usar aqui o comando de paste. Selecionando o comando de paste, ó, ele traz para nós o nosso projeto. E toda vez que eu clicar aqui em Paste, olha lá, ele trazendo aqui, ó. Sem querer eu apertei aqui, ele deu uma espelhada. Pronto. Vou clicar aqui em Rat's Nest para ele renderizar novamente todo o polígono. Vou vir aqui em Layers e vou desabilitar aqui a visualização do layer tnames. Vou desabilitar aqui a visualização do layer tnames aqui no caso. Vou dar um Apply. Ok. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó, R1, R1... R1, R1, estão vendo? Então é assim que vocês conseguem montar o painel de vocês. E agora vocês podem, por exemplo, criar um novo layer com a questão da borda do painel e traçar em volta aqui da placa, por exemplo, entendeu? Podem colocar pontos aí... fiduciais para vocês usarem no processo de fabricação. Vai da forma aí como vocês vão realizar o processo de fabricação, processo aí de produção da placa de vocês. Tá certo? Aqui foi montado o painel. Detalhe importante, pessoal. Detalhe bastante importante. Geração do Gerber, tá? Para não dar problemas. Geração do Gerber. Vamos lá, então. Então, beleza. Deixamos aqui a nossa placa, né? O nosso painel certinho. Ótimo. Vamos, então, aqui para a parte dos Gerbers, rapidamente. File, CAM Processor. Vamos colocar aqui o silk screen da placa. Eu vou criar aqui um...
aqui no meu projeto, criar um novo arquivo aqui, uma nova pasta, aliás, com a questão de industrialização. Certo, então aqui, esse é o meu TopSilk.tsk, vou colocar assim. O que eu vou ter que colocar aqui na parte do silkscreen da minha placa? Vou colocar dimension, tplaces. Em vez de colocar o tnames, eu vou colocar agora o underline tnames, tá? Isso aqui que é muito importante. Criar aqui um outro job. Bottom aqui. Só para a gente montar aqui um Gerber rápido e simples aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Perfeito, então eu coloquei o TopSilk, deixa eu corrigir aqui. TopSilk e o Bottom, tá? Vou dar um Process Job aqui. Desculpa, aqui, pegar o outro aqui. Perfeito, está aqui. Certo? Vamos abrir um visualizador aqui de Gerber simples. Só para mostrar essa questão para vocês, tá? Tá aqui, ó. Estão vendo, ó, como ficou as referências? Isso aqui é o mais importante. Todo esse processo que a gente fez, que nós realizamos, é para manter as referências sempre as mesmas em todas as placas, né, que vão estar nos painéis. Perfeito, pessoal? Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, as dicas que eu dou são essas daí para vocês. A utilização, quem precisa fazer esse painel, né, realmente vai precisar. Se você não é você que fabrica, evite de fazer. Peça já para o seu fabricante, converse com o seu fabricante. Ele vai saber a melhor forma de fazer o painel para o processo de fabricação e para o material que ele tem lá. Perfeito? Agora, é você que vai fabricar, ou o seu fabricante pediu que você faça o painel, a forma de se gerar o painel é essa. Utilizando a ULP, aquela panelize, tá? Eu vou falar assim em português, aí o som dela, perfeito? E na hora de gerar o Gerber, se você for gerar Gerber, tomar muito cuidado, não selecione o layer tnames, selecione o layer underline tnames, perfeito? Tá ok, pessoal? E sempre salvar, né, num outro arquivo. Crie um arquivo de board só para o painel. Mantenha a integridade do seu projeto. Não vá perder a integridade do seu projeto. Senão você vai ter grandes dificuldades em qualquer edição, modificação, atualização, correção de problemas que tiver no seu projeto. Perfeito? Então, a dica que eu gostaria de dar para vocês hoje é essa, tá? Espero que gostem, espero que tenha sido útil aí para os projetos de vocês. E em breve aí, muitas outras dicas, tá bom? Obrigado e continuem aí acessando o nosso portal e o nosso canal.